Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 12 de novembro. Conselho Nacional de Justiça cria Comitê de Segurança Cibernética do Poder Judiciário. CNJ decide que medida protetiva pode ser concedida durante o plantão judicial. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento nesta quinta-feira, em que se discute a competência do STF para julgar ações contra atos administrativos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. A ação foi proposta pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, questionando redação do artigo 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. O texto determina que decisões e atos do CNJ devem ser imediatamente cumpridos, a não ser que estejam sendo impugnados perante o Supremo Tribunal Federal. Para a AMB, o artigo 106 do Regimento Interno atribui ao CNJ uma competência que não é prevista na Constituição. A entidade pede que esse artigo tenha eficácia suspensa até a decisão final do STF. Sobre esse tema, o plenário também julga um agravo regimental em que se discute a competência originária do Supremo para julgar as ações contra atos administrativos do Conselho Nacional do Ministério Público. O advogado-geral da União argumentou que somente o STF é competente para julgar atos do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. Na ótica desse advogado-geral, já seria tempo de reconhecer de maneira ampla e não restrita ao recurso extraordinário uma repercussão geral em favor do Supremo Tribunal Federal, de modo a habilitar a nossa Suprema Corte a escolher, sem maiores formalidades, que casos julgará e que casos não julgará. A Associação dos Magistrados Brasileiros argumenta que o CNJ foi muito além da sua competência constitucional, que é exclusivamente administrativa, pois não lhe cabe estabelecer norma que afaste a eficácia de qualquer provimento judicial. Não seria justo, jurídico e plausível que pelo menos as ações que visam impugnar as decisões proferidas em processo disciplinar ficassem para a competência da Justiça Federal? O juiz apenado teria a possibilidade de obter a revisão judicial em primeiro grau, em segundo grau, em recurso especial e até mesmo, eventualmente, recurso extraordinário. O parecer do Procurador-Geral da República foi pelo provimento do agravo regimental e também pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade. Não cabe data vênia, repito mais uma vez, aos conselhos definir competência de órgãos jurisdicionais, tampouco pronunciar a nulidade de ato judicial praticado por órgão incompetente. Essa competência é tipicamente judicial-jurisdicional e há de ser exercida pelo órgão judicante competente. A relatora da reclamação, ministra Rosa Weber, entendeu que o Supremo não é competente para julgar as ações originárias que tenham objeto ato do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, apenas aquelas ações constitucionais de natureza mandamental. A ministra negou provimento ao agravo regimental. Renovando meu pedido de vênia, senhor presidente, no sentido de negar provimento ao agravo regimental. Já para o relator da ação direta de inconstitucionalidade, ministro Gilmar Mendes, foi para fazer valer essa competência que o CNJ editou a norma do artigo 106 do seu regimento interno. Ele ressaltou que só cabe ao Conselho determinar à autoridade o cumprimento de uma decisão ou ato que tiver sido praticado em razão de suas competências constitucionais. E acompanho também o ministro Barroso, voto pelo provimento do agravo, assentando que compete ao STF processar e julgar ações ajuizadas em face da União para discutir ato praticado pelo CNJ e também pelo CNMP, disposto no parágrafo 4 do artigo 103b, relacionados com sua atividade e fim, sobretudo quando envolver repercussão regional ou nacional, na linha do que decidido na reclamação agravo regimental 15.564 da relatoria de Vossa Excelência. Depois do voto do ministro Gilmar Mendes, a sessão foi suspensa.
E em julgamento no plenário virtual, a maioria dos ministros do Supremo votou por manter multa aplicada a 3 condenados no mensalão. O publicitário Ramon Hollerbach Cardoso, o empresário Cristiano de Melo Paes e o ex-deputado federal Pedro Henry foram beneficiados por indulto natalino em 2017, concedido pelo então presidente Michel Temer. Em recursos apresentados ao Supremo, eles buscavam também a extinção das penas de multa nas condenações do mensalão. Para o relator dos casos, ministro Luiz Roberto Barroso, o decreto presidencial de indulto não prevê o perdão judicial das dívidas. O ministro Luiz Fux, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, instituiu o Comitê de Segurança Cibernética do Poder Judiciário. A medida vai reforçar a segurança digital de tribunais e órgãos jurisdicionais do país. O comitê vai ser composto por especialistas indicados pelos tribunais superiores, conselhos e tribunais de justiça de todo o país. O grupo pode ainda ter representantes do setor privado e de órgãos públicos de segurança, como a Polícia Federal e as Forças Armadas. O objetivo é que todos contribuam com informações e gestão estratégica de tecnologia. Segundo o ministro Luiz Fux, a ideia é proteger os dados dos tribunais para impedir ataques a sistemas, como ocorreu recentemente no Superior Tribunal de Justiça, e garantir que o judiciário atenda à população com segurança e responsabilidade. Nos próximos meses, o comitê vai apresentar protocolos de prevenção, gerenciamento de crises e investigação de crimes cibernéticos. Medidas protetivas de urgência para a mulher devem ser concedidas no plantão judiciário. É o que decidiu o Conselho Nacional de Justiça em plenário. Viviane Novaes tem os detalhes. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução para deixar claro que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem ser concedidas durante o plantão judiciário nos finais de semana. Isso porque boa parte dos conflitos familiares é registrada no sábado e no domingo. Outra decisão dos conselheiros foi estender a capacidade em questões de gênero e direitos humanos aos juízes de plantão e também àqueles que atuam em audiências de custódia. Essa capacitação deve ser feita nos cursos de formação, ou seja, assim que os juízes entram na magistratura. Os tribunais de justiça têm 120 dias para se adequar. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, negou o pedido do município paulista de São José dos Campos para suspender a decisão que determinou o fornecimento de informações e documentos sobre a pandemia de Covid-19 na cidade de uma vereadora. A prefeitura recorreu ao STF depois que a primeira instância atendeu o pedido da vereadora para obrigar a entrega de dados referentes a servidores públicos, testagem e equipamentos de proteção individual. O ministro Luiz Fux afirmou que, de acordo com o entendimento do próprio Supremo, o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo. O ministro também sustentou que não se vislumbra potencial lesão de natureza grave ao interesse público ao ensejar a concessão da medida pleiteada. E a seguir, Tribunal Superior Eleitoral referenda a decisão que adiou eleições em Amapá. Depois do intervalo. Nossa Constituição é um exemplar normativo do constitucionalismo multinível. É um documento pautado pela força expansiva da Constituição. Também, do ponto de vista político, tem um compromisso forte com a mudança social e, no aspecto da sua abrangência, expande o bloco de constitucionalidade para a proteção dos direitos humanos. O Tribunal Superior Eleitoral adiou as eleições na cidade de Macapá, capital do Amapá. O plenário ainda determinou que a votação deve ser realizada até o fim do ano. O adiamento foi um pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por conta do apagão que toma conta do estado desde o início do mês. Após conversar com a Polícia Federal e também com a ABIN, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu adiar a votação e levou essa decisão para referendo do plenário. Os ministros mantiveram o adiamento. Agora, o TRE vai ter que marcar uma nova data para a votação, que deve ser encerrada até o fim do ano. Não é só um problema de falta de eletricidade, é que quando falta a eletricidade, falta a água também, porque você não tem eletricidade para mover o motor que leva a água. E quando você não tem eletricidade, as comidas que estão refrigeradas apodrecem.
e aí você passa a ter um problema de desabastecimento. Portanto, é um problema atrás do outro, numa sequência que afetou dramaticamente a comunidade de Macapá. Todos nós aqui do Tribunal Superior Eleitoral manifestamos a nossa mais integral solidariedade e disponibilidade para ajudarmos naquilo que esteja ao alcance da Justiça Eleitoral. Em pronunciamento nesta tarde, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, desembargador Romeu Araújo, afirmou que a expectativa é que o primeiro e o segundo turno da eleição em Macapá sejam realizados até o dia 27 de dezembro. Sobre as demais cidades do estado que vão ter votação neste fim de semana, o desembargador informou que a Justiça Eleitoral está em contato com as autoridades e que a segurança será reforçada. Eles estão em contato com a Polícia Militar nos seus municípios, com a Polícia Civil. A Polícia Federal, pela manhã, já esteve conosco aqui, está reforçando contingentes no interior. Peço à população que mantenha a serenidade e que aqueles que vão votar de Santana e demais municípios do estado do Amapá, que votem com serenidade, tranquilidade, respeitando o distanciamento social acima de tudo. O TSE vai realizar 2 sessões extraordinárias do plenário virtual. Uma está acontecendo hoje e a outra vai ser amanhã. Nas 2 sessões, os ministros podem votar de 0h até às 11h59 da noite. O objetivo é julgar os processos que tratem sobre as eleições de domingo. O Brasil é muito grande, certo? Para você ter uma ideia, Minas Gerais é maior do que a Espanha. E nossa diversidade também é enorme. Mas o que você vai conhecer agora é o menor município brasileiro em número de eleitores. Fica no Mato Grosso. Você sabia que Portugal caberia dentro do estado de Pernambuco? E que a Dinamarca é menor do que o Rio de Janeiro? A Alemanha é do tamanho do Mato Grosso do Sul. E Minas Gerais supera as dimensões da Espanha. Sim, nosso Brasilzão é gigante mesmo. Assim como a nossa diversidade. Que tal viajar pelo Brasil? Você vai conhecer agora 2 extremos. Um município em que caberia o Reino Unido e outro bem pequenininho. Vamos então desembarcar nessas curiosidades. São Paulo e Araguainha, que fica no Mato Grosso, do maior ao menor colégio eleitoral. Enquanto um passa de 8 milhões, o outro soma 1.001 eleitores. São Paulo é cheio de indústrias, trânsito caótico, tem 55 vagas para vereador. Já na pacata Araguainha, viver por ali é puro sossego, mas também convive com dificuldades. Farmácia não tem. Os problemas de saúde são encaminhados para o único posto de saúde. Quem dirá shopping? Também não tem. A prefeitura contabiliza que 70% dos moradores são idosos. São 946 habitantes, segundo o IBGE. E ali, todo mundo confia em todo mundo. Aqui nós temos uma liberdade que no grande centro não tem. Você sai hoje de casa, você deixa a porta aberta, você deixa a janela aberta. Além dos munícipes ficar preocupado e olhar a sua residência, ainda quando você chega, continua a mesma coisa, está lá. Eu não tenho problema de segurança. Para se ter ideia, o último homicídio foi em 2016 e o penúltimo há 34 anos. Apesar de pequena, a cidade é enorme em belezas naturais. A 430 quilômetros de Cuiabá, Araguainha tem muitas cachoeiras. O rio Araguaia fica nas margens do município, que é cortado pelo rio Araguainha, daí o nome da cidade. Estudos revelam também que o município está no centro da maior cratera de asteroide da América Latina, conhecida como Domo de Araguainha. Há 250 milhões de anos, o corpo celeste teria causado um impacto de 40 quilômetros de diâmetro. Com 56 anos, o município traz histórias e muita vontade de crescer. As eleições municipais estão a todo vapor. Serão eleitos 9 vereadores e um prefeito. O Ministério Público Federal entrou com um pedido na Justiça para que a União comprove o envio de remédios de alto custo ao governo de Pernambuco, sob pena de multa de R$ 1.000 por dia de descumprimento.
Por meio de uma liminar, a Justiça Federal determinou, em primeira instância, que o governo federal envie com urgência medicamentos de alto custo para Pernambuco, entre eles, remédios para tratar pacientes com doenças crônicas e transplantados. O problema é que o governo de Pernambuco afirma que a União não está cumprindo a determinação e, com isso, os pacientes estão ficando sem os medicamentos. O Ministério da Saúde entrou com recurso contra a decisão da Justiça, solicitando mais prazo para comprovar o cumprimento da determinação, bem como para excluir a multa diária de R$1.000. No parecer sobre o processo, o MPF é contra o pedido porque o não fornecimento dos medicamentos ao Estado coloca em risco a vida dos pacientes. Lei Estadual de São Paulo, que permite usar verbas da educação para manter equilíbrio previdenciário, é objeto de ação apresentada ao Supremo. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, questionou a legislação paulista que classifica despesas do Sistema Estadual de Previdência como gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino. Para o Procurador-Geral da República, a norma invade competência privativa da União para legislar sobre o tema. Ainda segundo Aras, a questão já é regulada nacionalmente pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que não inclui nas despesas para manutenção ou desenvolvimento do ensino os encargos com inativos e pensionistas da área da educação. E no próximo bloco, o Tribunal Superior do Trabalho decide que agente prisional deve escolher entre receber adicional de periculosidade ou de insalubridade. Voltamos já. A Constituição, considerada também como a Carta Magna, é a base de todas as normas, permitindo, em seu artigo 5º, que todos fôssemos iguais perante a lei, emanando poder ao povo, através da informação e conhecimento. Em comunicado oficial divulgado agora há pouco, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, afirmou que após o ataque hacker à rede de informática do tribunal no último dia 3, o trabalho de recuperação dos sistemas apresenta cenário positivo além do previsto. A Secretaria de Tecnologia da Informação continua restaurando o ambiente tecnológico. O ministro destacou que os ajustes nos sistemas de informática estão sendo finalizados, reduzindo a lentidão ou queda de acesso. As centrais telefônicas também já estão funcionando, inclusive o telefone para informações processuais. E as sessões por videoconferência serão retomadas na próxima terça-feira. Nesta semana, o superintendente regional da Polícia Federal e o delegado responsável pela apuração do ataque cibernético estiveram reunidos com o presidente do STJ para solicitar novos arquivos para a investigação do crime. Ministros do Superior Tribunal de Justiça participam de seminário internacional que discute proteção de dados durante a pandemia da Covid-19. O seminário virtual foi aberto pela ministra do STJ e Corregedora Nacional de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura. Organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, por meio do Fórum de Democracia Europa-Brasil, o evento contou com representantes de diversos países como Alemanha, México, Colômbia, Chile, que apresentaram a situação da proteção de dados pessoais durante a pandemia da Covid-19. Alguns palestrantes mostraram casos em que o uso de aplicativos e tecnologias para rastrear pessoas infectadas, por exemplo, violavam as leis que protegem a privacidade pessoal. O ministro do STJ, Vilas Boas Cueva, que integra o grupo encarregado de estudar a adequação dos tribunais à Lei Geral de Proteção de Dados, destacou os avanços no Brasil com a nova legislação sobre o tema e citou um julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal que reconheceu a proteção de dados como direito fundamental. O Supremo Tribunal Federal, há poucos meses, ao apreciar uma medida provisória, impunha que todas as companhias telefônicas fixas e de celular transferissem toda a base de dados de seus assinantes para o órgão estatal encarregado de fazer o censo e as estatísticas no Brasil, sem nenhum juízo de proporcionalidade, segurança e critérios de ciclo de vida daqueles dados e uma definição da finalidade para o qual esses dados estariam sendo coletados. O Supremo, então, numa virada inédita, reconheceu que não poderia ser editada essa medida provisória do modo como foi, porque deveria haver observância do princípio da finalidade, da proporcionalidade,
da guarda e da segurança dos dados, tendo em vista que já havia uma Lei Geral de Proteção de Dados, ainda que ela estivesse em vacância. O ministro apontou ainda as dificuldades de adaptação do Poder Judiciário a esta nova lei. O desafio é garantir a publicidade desses dados, garantir a mineração desses dados, o desenvolvimento da inteligência artificial sem bloqueios, mas, ao mesmo tempo, garantir a adequada proteção dos dados dos titulares, não apenas das partes do processo, mas dos terceiros que são mencionados no processo. A professora Laura Schertel Mendes, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, ressaltou a relevância do julgamento recente do STF sobre a proteção de dados. O tribunal entendeu que havia uma desproporção, que o princípio da proporcionalidade não estava sendo cumprido nessa decisão. Isso porque o próprio IBGE, esse órgão, reconheceu que seriam necessários os dados de cerca de 1 milhão de pessoas para fazer essa pesquisa. E, na verdade, os dados de 140 milhões de brasileiros iriam ser coletados nessa ocasião. Isso me parece que foi um momento crucial no direito constitucional brasileiro e vai, ao meu ver, moldar e direcionar todo o restante do nosso direito. Um agente prisional em Alagoas deverá optar pelo recebimento do adicional de periculosidade ou de insalubridade. Segundo a 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, não é permitida a acumulação dos dois adicionais. O pedido do adicional de periculosidade foi feito pelo agente sob a sustentação de que ele trabalhava desarmado, em contato direto com os detentos do presídio do Agreste, unidade prisional de segurança máxima. Em defesa, a empresa alegou que o empregado já recebia adicional de insalubridade e, por isso, não seria possível o pagamento cumulativo das duas parcelas. O juízo de primeiro grau aceitou o pedido do agente. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional da 19ª Região, que entendeu que a atividade era perigosa e que o adicional de insalubridade era pago por mera liberalidade, o que não geraria acumulação. A empresa recorreu, então, ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi julgado em sessão telepresencial pela 8ª turma do TST. A relatora, a ministra Dora Maria da Costa, citou o parágrafo 2º do artigo 193 da CLT, que diz que o empregado deve optar por um dos dois adicionais caso lhe seja devido o de periculosidade e o de insalubridade. A ministra lembrou ainda que a seção 1 de dissídios individuais já firmou entendimento sobre o caso, seguindo o dispositivo da CLT, que veda a acumulação dos dois adicionais. A decisão foi unânime. O Tribunal Superior do Trabalho promove amanhã, sexta-feira, a partir das 18 horas, o webinário Trabalho Infantil em Pandemia. A abertura do evento será realizada pela presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, e pela coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, ministra Cátia Arruda. O webinário será dividido em 2 blocos que vão discutir os efeitos sociais e econômicos da pandemia no trabalho infantil. Entre os convidados estão o padre Júlio Lancelotti e a auditora fiscal do trabalho, Mônica do Alibe. Os inscritos receberão um certificado de participação e o evento será transmitido pelo canal do TST no YouTube. A Advocacia Geral da União confirmou que o BPC, Benefício de Prestação Continuada, só deve ser pago quando familiares não possuem meios para sustentar o idoso ou a pessoa com deficiência. A Advocacia Geral da União confirmou na Turma Nacional de Uniformização que os benefícios assistenciais só devem ser concedidos nos casos de vulnerabilidade comprovada. O caso envolvia pedido do BPC, Benefício de Prestação Continuada, feito por uma pessoa com deficiência. O auxílio de um salário mínimo é concedido a idosos e pessoas com deficiência a partir de 65 anos. Segundo a LOAS, para a concessão do BPC, os necessitados precisam comprovar que não possuem condições de se manterem ou de serem sustentados por familiares. Com esse entendimento, a AGU recorreu da decisão inicial que era favorável à assistência. A AGU demonstrou no processo que o autor do pedido não estava em situação de miserabilidade. Com base em laudo do INSS, a Advocacia Geral disse que a pessoa morava com parentes com renda mensal de R$ 7.500. Além disso, possuía veículo em seu nome. O benefício assistencial é devido às pessoas que vivem em verdadeira situação de vulnerabilidade socioeconômica, pessoas que vivem em situação de emergência social.
o benefício assistencial não pode ser usado como um complemento de renda, ou seja, como uma renda extra para pessoas que vivem uma situação, que tem um padrão de vida simples, mas que tem uma família que tem condições de colaborar para que aquela pessoa possa ter uma vida digna. Após contestar a decisão na segunda turma recursal do DF, a AGU entrou com um pedido de uniformização nacional na TNU. Os procuradores federais apresentaram jurisprudência da própria turma de uniformização em favor dos argumentos. Ao julgar o caso, a TNU determinou a reversão dos pagamentos e fixou tese de que o BPC pode ser negado nas situações mencionadas. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.